passageiros precisam ficar atentos em casos de cancelamentos de voos por causa da crise, inclusive aqueles que adquiriram pacotes. O ministro Gilmar Mendes entendeu que o pedido de prisão da Justiça de São Paulo é ilegal por não demonstrar fatos concretos que justificassem a medida. Não votou e nem lembrava. Quando ele vai atrás para tirar a quitação eleitoral, ele está com a multa de R$ 3,50 do segundo turno. E se o empregado faltar ao trabalho e não apresentar justificativa ao patrão? Será que isso pode configurar motivo para uma demissão por justa causa? Olá, boa noite para você. Ex-funcionária pública filmada recebendo propina é presa em flagrante. A Justiça Federal aceitou parcialmente a denúncia do Ministério Público Federal em Mato Grosso do Sul e condenou uma ex-consultora técnica do Ministério da Saúde a pena de 5 anos. Ela é acusada pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Nas imagens do vídeo disponibilizado pela Polícia Federal, Roberlaine Patrícia Alves aparece dentro de uma sala do Hospital do Câncer, recebendo R$100 mil em cheques. Você garante que vai ser empenhado até o dia 30? Garanto. Garante? Garanto. Pouco antes de deixar a sala, a ex-consultora é abordada pelos agentes da Polícia Federal. Isso da Polícia Federal? Delegado de Polícia Federal? Sim. Você senta aí, por favor, um pouquinho. Você recebeu uns cheques aí agora? Recebi. Onde que tá? Você coloca em cima da mesa, por favor? Deixa eu tirar essa bolsa aqui. Você está preso em flagrante por crime de corrupção. Roberlaine foi acusada pelo Ministério Público Federal de planejar a cobrança de propina do Hospital do Câncer de Campo Grande para que houvesse a liberação de verba pública por parte do Ministério da Saúde para a cobrança de equipamentos destinados ao tratamento contra o câncer. Ela poderá recorrer da sentença em liberdade. O MPF também havia denunciado o ex-namorado dela pelos mesmos crimes, mas a Justiça Federal o absolveu. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, deferiu liminar para revogar novos decretos de prisão preventiva expedidos contra o ex-diretor de engenharia da empresa pública paulista Dersa, Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, e contra o ex-chefe do departamento da área de assentamento da empresa, José Geraldo Casas Vilela. Paulo Preto é suspeito de ser o operador do PSDB no esquema de propina investigado pela Operação Lava Jato e acusado de ter desviado mais de R$7 milhões da Dersa. O ministro também concedeu habeas corpus para a filha dele, Tatiana de Souza Cremonini. Paulo Preto ficou 1 mês preso e foi solto no início de maio. Segundo a assessoria do Ministério Público, o novo pedido de prisão foi motivado porque as testemunhas do processo relataram novas ameaças. O ministro Gilmar Mendes entendeu que o pedido de prisão da Justiça de São Paulo é ilegal por não demonstrar fatos concretos que justificassem a medida. Insuficiência de prova na tentativa de habilitação em inventário não interrompe prazo para a prescrição da ação. Por unanimidade de votos, a terceira turma do STJ reconheceu como prescrita ação movida contra patrimônio de suposto responsável por acidente de trânsito. No processo, um caminhoneiro pediu reparação de danos materiais, morais e lucros cessantes. O caso envolveu uma batida entre caminhão e caminhonete em 2008. O dono da caminhonete, sua esposa e filha morreram no acidente. Em 2010, o dono do caminhão pediu para inserir no processo o pedido de ressarcimento. Ele afirmou que sofreu prejuízos decorrentes da batida, que teria sido causada por culpa exclusiva do outro motorista. Mas 3 anos depois, após um novo pedido, o juiz de segunda instância só determinou o pagamento de danos morais ao dono do caminhão. No STJ, a defesa da parte responsável pelos bens alegou que o pedido do dono do caminhão já estaria prescrito por ter passado mais de 3 anos entre o acidente e o ajuizamento da ação. O relator do caso, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, aceitou o recurso. Para ele, o dono do caminhão só se baseou na afirmação de que o acidente foi causado por culpa exclusiva do falecido. Como o pedido só foi proposto mais de 3 anos depois do acidente, foi reconhecida a prescrição da ação e o processo julgado extinto.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, aplicou multa a 96 empresas de transporte de cargas por descumprimento da decisão judicial proferida por ele relativa à ocupação e interdição de vias públicas decorrentes da greve dos caminhoneiros. O ministro deu 15 dias de prazo para que as multas, que somam 141 milhões de reais, sejam pagas. O pedido havia sido feito na terça pela Advocacia Geral da União, que encaminhou ao ministro uma primeira lista com os nomes das empresas que não cumpriram as determinações. Na semana passada, o ministro já havia imposto multa de 100 mil por hora às entidades que atuassem na interdição de vias, além de multa de 10 mil por dia para o motorista que estivesse obstruindo a pista. Caso não haja pagamento voluntário, as empresas poderão ter penhora de bens. A falta de combustível no país por causa da greve dos caminhoneiros afetou também os aeroportos. A capacidade de abastecimento foi reduzida e vários voos foram cancelados. Com essa situação, como ficam os passageiros? Celebração de Corpus Christi e muitos brasileiros aproveitam o feriado prolongado para viajar. Mas, diante da crise de abastecimento que atingiu também aeroportos do país, quem tinha embarque marcado para esta quinta-feira saiu de casa na dúvida. A gente comprou a passagem com bastante antecedência, ficou com um pouco de preocupação de não conseguir embarcar, mas fizemos check-in normalmente sem problema. Me informei, liguei para a Latam e me informei que estava tudo ok com o nosso voo e estamos aqui aguardando o embarque. Por sorte, por aqui, nenhum imprevisto e passeio garantido. Deu tudo certo, não atrasou o voo, agora vamos para Lisboa, né? Esperando o embarque, tudo ok. Nós compramos, com antecedência, faz uns 90 dias, pagamos e correu tudo bem. Ficamos ansiosos, porém correu tudo bem, graças a Deus. O aeroporto de Brasília, o terceiro maior do país, completa amanhã uma semana sentindo os efeitos da greve dos caminhoneiros. A Inframérica, que administra o terminal, informou que recebeu entre ontem e hoje 17 caminhões com querosene de aviação, quase 900 mil litros. Mesmo assim, o aeroporto segue operando com procedimentos de contingenciamento e uso inteligente dos estoques disponíveis, já que a capacidade ainda está em 45%. Segundo informações da administradora, 8 voos foram cancelados nesta quinta-feira, sendo 7 que não conseguiram aterrissar e um que sairia de Brasília não decolou. Neste período de crise, os consumidores precisam ficar atentos, inclusive os que compraram pacotes turísticos. Mesmo em situações de greve, a responsabilidade da empresa continua. Essa responsabilidade somente é afastada em situações muito específicas que fique comprovada ali de forma inequívoca a culpa exclusiva de terceiros. Mas em situações de greve, por exemplo, somente na análise daquela situação que aconteceu entre o consumidor e a empresa é que poderá realmente analisar se houve ou não a responsabilidade e a responsabilização daquela empresa que vendeu. A advogada também indica que as agências de viagem podem avaliar os casos de desistência sem cobrar multas. O entendimento mais coerente nessa situação é que o consumidor ele possa se desfazer daquele contrato sem nenhum tipo de custo. Por quê? Porque ele adquiriu aquele pacote com a intenção de usufruir integralmente dele. Mas caso ele não seja permitido usufruir por algum problema específico, de falta de execução, algum problema que vai acontecer em um momento daquela prestação de serviço, o interessante é que a empresa entenda essa situação, rescinda aquele contrato sem ônus para o consumidor. A Associação Brasileira de Agências de Viagens informou por meio de nota que está acompanhando o reflexo da crise e que hotéis, companhias aéreas e locadoras têm facilitado o remanejamento das reservas. E no próximo bloco, certidão de quitação eleitoral é pré-requisito para registro de candidatura. Não votou e nem lembrava. Quando ele vai atrás para tirar a quitação eleitoral, ele está com a multa de R$ 3,50 do segundo turno. A partir de 5 de junho, a Justiça Eleitoral deve tornar disponível aos partidos políticos a relação de todos os devedores de multa eleitoral. A certidão de quitação eleitoral é pré-requisito para ter o registro de candidatura aprovado na Justiça Eleitoral.
Ser um candidato não é só ter um nome, um número e uma foto na urna. Antes disso, tem muita coisa a ser aprovada. Certidões, documentos, papelada. Tudo isso serve para aprovar um nome limpo. Os documentos obrigatórios para o registro de candidatura são comprovante de quitação de multa eleitoral, certidões civil e criminal das Justiças Estadual e Federal de 1º e 2º graus, fotografia, comprovante de escolaridade, cópias da ata de convenção partidária, do documento de identificação e do título eleitoral, comprovante de registro partidário, declaração de bens, autorização por escrito do candidato e prova de desincompatibilização, quando for o caso. Um erro na prestação de contas é suficiente para impedir uma candidatura. É por isso que o TSE vai disponibilizar aos partidos políticos, a partir do dia 5 de junho, os nomes dos devedores de multas eleitorais. Dessa forma, existe a chance de regularizar os débitos a tempo e concorrer a um cargo em outubro, já que os tribunais eleitorais vão receber o registro de candidatos até o dia 15 de agosto. O mesmo vale também para os eleitores, que querem entrar na disputa das urnas, mas esqueceram daquela multa, que é bem baratinha, mas impede uma eleição. Às vezes você está devendo a multa de R$ 3,50 porque deixou de comparecer no primeiro turno. Acontece muito assim, em cidade que tem segundo turno. O candidato foi candidato minoritário, a cargo minoritário. No segundo turno estava ajudando e correndo atrás do majoritário e tal. Não votou e nem lembrava. Quando ele vai atrás para tirar a quitação eleitoral, ele está com a multa de R$ 3,50 do segundo turno. Então é melhor tirar o nome da lista de quem deve, porque é o crédito do eleitor que está em jogo. E sem a certidão, nada feito. E pior, a pré-candidatura vai para o lixo. Responda rápido. Você consegue ficar sem consultar as redes sociais por muito tempo? Se a resposta for não, aí vai uma dica dos especialistas. Essa vontade precisa ser controlada, principalmente no horário de trabalho. Do cotidiano de muita gente, as pessoas quase não se desconectam das redes sociais e elas estão aí para agradar aos mais diversos gostos. Mas e no ambiente de trabalho? Você acha que acessar essas páginas pode atrapalhar o rendimento profissional? No ambiente de trabalho atrapalha sim. Porque acaba você ficando sem atenção, né? Dando mais atenção ao aparelho do que o serviço que você tem que fazer. Eu aprendi que no momento do trabalho, no momento que está até mesmo dirigindo, você tem que esquecer o celular. É preciso ficar atento com toda essa enxurrada de sites e saber controlar a vontade de estar sempre online. Elas provocam dependência, elas geram um comportamento aditivo, né? Relacionado com essa busca constante por informação, por comunicação e por expressão. No ambiente de trabalho, até que ponto o uso de celulares ou computadores corporativos para acessos às redes sociais é considerado saudável? O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Breno Medeiros, explica que hoje a legislação trabalhista prevê nos artigos 2º e 4º que o tempo à disposição do empregador ocorre quando o trabalhador está aguardando ou executando ordens, ou seja, a empresa pode restringir o acesso às redes sociais em horário de trabalho. Quando ele está numa rede social, ele está desvirtuando aquele momento que ele deveria estar prestando serviços ao empregador. Claro que isso não é algo medido em todos os momentos, né? Claro que se não houver nenhuma dificuldade ou nenhum prejuízo à produtividade, dependendo do caso, conversando-se com o empregador, isso pode ser esclarecido ou deixado de uma forma mais maleável. Ainda de acordo com o ministro, em alguns casos, burlar as normas em relação à proibição de acesso das redes pode causar até uma demissão por justa causa. O ministro afirma que cabe ao trabalhador ter o bom senso enquanto estiver executando as tarefas diárias. As empresas podem, por exemplo, monitorar os acessos feitos pelos empregados por meio dos computadores e rede disponibilizados pela empregadora, inclusive os e-mails corporativos. Nós também não estamos pregando aqui que se peguem todos os celulares de todo mundo. Hoje o mundo não é mais assim. E é importante, muitas das vezes, nós conseguimos, até no Google, acessar algo que vai nos auxiliar no trabalho.
Nós temos que ter algo ponderado. Caroline é um exemplo do que pode acontecer caso o empregado não cumpra as normas de uso do aparelho no trabalho. Ela trabalhou por 1 ano e 9 meses em uma loja de produtos naturais. Durante o expediente, era impedida de ficar com o aparelho enquanto atendia os clientes. A partir do momento que a gente chegava na loja, batia o ponto, colocava o celular nas mãos dele e ele colocava numa caixinha que ficava ao lado do computador. E aí a gente não podia mexer enquanto não fosse o horário de almoço. Cada empresa pode adotar determinada conduta em relação ao uso das redes sociais em horário de trabalho. Atualmente, no Brasil, não existe uma lei que regulamente ou restrinja o acesso das redes sociais durante o expediente. Tem trabalhador que consegue dividir o tempo à disposição da empresa, exercendo as funções e acessando as redes sociais ao mesmo tempo. A Larissa, por exemplo, trabalha em uma clínica odontológica. Além de acessar as redes sociais pessoais, ela é responsável também por gerir as páginas da empresa, ou seja, está o tempo todo conectada. Eu consigo controlar bastante, sempre consegui controlar, mas tem vontade, né? Sempre tem vontade de ir lá rapidinho ver se tem alguma notificação. Mas a gente tem que saber controlar, tem que usar muito do bom senso mesmo. Quase 5.000 processos digitalizados no Tribunal de Justiça da Paraíba. O trabalho faz parte da migração dos processos físicos para o processo judicial eletrônico, o PJE. Este é o resultado de 50 dias de trabalho voltado à migração de processos físicos para o processo eletrônico, que está acontecendo no Fórum Regional de Mangabeira, em João Pessoa, desde o dia 1º de março. Um projeto grandioso e que deu uma qualidade de vida não só ao servidor, como também priorizou o atendimento. Hoje, todos esses processos que eram físicos, que geravam uma delonga muito grande até para localização, para juntada de petições, isso está acabando com essa digitalização. A celeridade processual com o PJE também foi um aspecto destacado. A tramitação no processo eletrônico é infinitamente mais rápida do que no processo físico, né? A gente não tem uma série de atividades que existe no processo físico, no sentido de autuação, carregamento, carga, numeração de folhas, juntada de petições. Tudo isso é feito de forma imediata no processo eletrônico, então o ganho de qualidade e de produtividade com essa realidade digital é infinitamente maior. Toda esta metodologia faz parte de um projeto piloto que envolve a aplicação da ferramenta Digitaliza, desenvolvida pela Diretoria de Tecnologia da Informação do Tribunal. Bom, o projeto surgiu há 2 anos atrás, na maratona do CNJ para o PJE, que era desenvolver uma ferramenta que pudesse auxiliar o PJE de alguma forma. Daí, em parceria com o Tribunal de Rondônia e de Pernambuco, a gente desenvolveu essa ferramenta que agora está sendo implantada aqui no Tribunal de Justiça da Paraíba. Tantos processos físicos migrarem para o computador é motivo de alegria para os servidores do Fórum, que estão satisfeitos com a nova realidade. Vai eliminar muitas das tarefas que nós fazíamos diariamente, né? E com isso vai dar um melhor andamento no cumprimento de todos os processos. E no próximo bloco, ausência no trabalho. Veja o que diz a lei. E se o empregado faltar ao trabalho e não apresentar justificativa ao patrão? Será que isso pode configurar motivo para uma demissão por justa causa? O Superior Tribunal Militar mantém sentença que condenou 4 ex-soldados do Exército por ofensa a militares de graduação inferior. Usando como base o artigo 166 do Código Penal Militar, o STM condenou 4 ex-soldados do Exército. Os réus trabalhavam como auxiliares em uma pista de progressão noturna para treinamento de soldados recrutas na base de administração e apoio do Ibirapuera. A denúncia do Ministério Público Militar relata que os réus se aproveitaram da condição de serem mais antigos para obrigar os demais a entrarem em córrego com água fétida, além de agredir de forma física e verbal os soldados mais novos. A defesa dos réus recorreu, alegando que eles agiram no estrito cumprimento do dever legal. O advogado tentou demonstrar também que a pista estava escura e que não existe prova de autoria dos crimes. O caso veio parar no Superior Tribunal Militar.
O ministro relator Álvaro Luiz Pinto negou o provimento. Argumentou que estão presentes a autoria e a materialidade dos delitos, não havendo qualquer excludente de culpa ou crime. Os 4 ex-soldados foram condenados a penas que variam de 7 a 10 meses de detenção. Nega o provimento ao pedido da defesa para manter na íntegra a sentença utilizada por seus próprios jurídicos fundamentos. É como voto. A consolidação das leis do trabalho prevê uma série de situações em que o empregado pode faltar ao serviço sem que o dia ausente seja descontado do salário. Mas será que existe um limite de faltas? Acompanhe na reportagem. Comparecer ao trabalho todos os dias previstos no contrato de trabalho é uma obrigação do empregado, mas imprevistos acontecem. Hoje que eu tive que faltar pela falta de ter acontecimento de roubo, assalto, né? Aí eu tive que faltar hoje para correr atrás dos meus documentos, tudo novamente, tirar a segunda vez, tudo isso. Eu fui uma vez no hospital para acompanhar o meu filho, que ele estava com febre, nascendo os dentinhos, aí eu tive que faltar no serviço. Claro que eu já precisei de sair, porque para cuidar de filho que estava com febre, estava chorando na escola. O artigo 473 da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, lista várias causas pelas quais o empregado pode deixar de comparecer ao serviço sem que a ausência seja descontada do salário. Falecimento do cônjuge, dos pais, dos filhos, do irmão ou de pessoa que viva sob a dependência econômica do empregado. Também é permitido ausentar-se do trabalho em virtude de casamento e em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada. E se o empregado faltar ao trabalho e não apresentar justificativa ao patrão? Será que isso pode configurar motivo para uma demissão por justa causa? O ministro do TST, Augusto César Leite de Carvalho, explica que a falta injustificada ao trabalho é considerada um ato de indisciplina e pode sim resultar em justa causa. Mas tudo deve ser bem analisado. A falta pode primeiro gerar uma advertência ou uma suspensão. Se o juiz percebe que aquela falta foi uma falta, ainda que injustificada, mas foi uma falta isolada de um trabalhador que tem cumprido as suas obrigações, ele provavelmente vai entender que não há gravidade suficiente para configurar a justa causa. Se ele perceber o contrário, ele vai entender configurada a justa causa. O ministro esclarece ainda que não existe um número de faltas estabelecido para que a justa causa seja configurada. O que a jurisprudência diz muitas vezes é que, nesses casos de falta ao trabalho, não há uma fórmula fechada, né? Não há uma regra pré-estabelecida dizendo com quantas faltas se vai justificar uma pena de advertência, uma pena de suspensão, uma pena de dispensa por justa causa. Em um dos casos sobre o tema julgado pelo TST, a 7ª turma manteve decisão que condenou a Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro a pagar verbas rescisórias a uma enfermeira dispensada por justa causa por ter faltado ao serviço em dia de feriado religioso. Para os ministros, a pena foi desproporcional à falta cometida pela empregada. Agora, se o empregado faltar ao trabalho por mais de 30 dias, sem justificativa, a Justiça do Trabalho tem caracterizado o ato como abandono de emprego. Hora de dar um giro na rede e conferir as últimas notícias. Quem está na redação do Jornal da Justiça hoje vai nos atualizar das últimas notícias é a repórter Carla Lucena. Boa noite, Carla. Olá, Érica. Boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem. Vamos então ao giro de hoje. O Ministério Público Federal abriu uma investigação para apurar se empresários e caminhoneiros cometeram crimes previstos na Lei de Segurança Nacional. Entre eles, tentar mudar o regime político vigente e o Estado Democrático de Direito com o uso de violência e grave ameaça. Os crimes podem ser punidos com até 15 anos de prisão. A PGR enviou pedidos de investigação especialmente para os estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Goiás. E a entrega de faturas pelos Correios também foi afetada pela greve dos caminhoneiros. Mas, atenção, os boletos precisam ser pagos, mesmo que não tenham sido entregues. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor orienta a população a entrar em contato com a empresa antes do vencimento para solicitar
outra forma de pagamento. E uma última notícia: os trabalhadores que ainda não sacaram o abono salarial de 2016 têm até o dia 29 de junho para retirar o dinheiro. Mais de 2 milhões de pessoas com direito ao benefício ainda não sacaram o recurso. E se você faz parte dessa lista, fique ligado. O Ministério do Trabalho disse que não vai prorrogar este prazo. Eu fico por aqui. Todas as notícias do Jornal da Justiça, você já sabe, estão lá no nosso site, tvjustiça.jus.br. E agora eu volto com você aí no estúdio, Érica. Obrigada, Carla. E o Jornal da Justiça, segunda edição, fica por aqui. Uma boa noite para você. A gente se vê novamente amanhã. Até lá.